dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? É um prazer estar hoje aqui com vocês, essa edição especial do HR Trends da Acreditas Work. Meu nome é Dani Cono, eu sou a médica da Acreditas. E, para quem não sabe, a Acreditas Work é uma plataforma digital de benefícios corporativos que a gente acabou de apresentar aí para vocês, que benefícios flexíveis e simplifica a gestão do RH, sem nenhum custo adicional para a empresa, o que é super legal, tá? E muito relacionado a isso, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental, né? A saúde financeira impacta diretamente a saúde mental, como foi até o nosso último papo de HR Trends, se vocês quiserem assistir depois, manda aqui no chat que as meninas encaminham para vocês o link. E a gente vai falar hoje sobre um assunto super relevante, né? E um assunto que tem sido falado muito agora em janeiro, né? Acho que desde dezembro de 2021 a gente falou bastante sobre burnout. E o burnout é a relação entre a saúde mental e o papel do profissional de RH. E por que a gente está falando muito do burnout, né? Então, desde janeiro de 2022, ele entrou para o Código Internacional de Doenças, o CID-11, tá? E nesse papo eu vou contar com uma ajuda aí para a gente bater um papo mesmo com a Fernanda Pitirilo. Ela é formada em psicologia, ela atua como business partner há 4 anos na GUP, atendendo áreas comerciais. Dentro da sua trajetória já passou por multinacional, varejista, industrial, ela já atuou também como presidente do Comitê de Responsabilidade Social na RECT, tem uma participação super ativa no Comitê de Saúde e Bem-Estar, muito por ser psicóloga, obviamente. Hoje, ela tem uma das principais missões dela como business partner é garantir a satisfação mental e física de todos os colaboradores. Bom dia, Fê, obrigada por participar. Bom dia, Dani, bom dia a todos, tudo bem? Legal. Então, vamos começar apresentando para vocês, na verdade, eu como médica do trabalho, né, hoje eu sou responsável pela gestão da área de saúde e bem-estar e segurança da Acreditas, e eu trouxe aqui um pouco de conceitos técnicos. Não sou psiquiatra, sou médica do trabalho, então eu posso falar como médica do trabalho sobre esse assunto. O que seria o burnout, né, gente? Eu acho que um pouco do papo que vocês vão ouvir hoje, pouca coisa vocês já escutaram na mídia, tá? Porque a mídia está falando muito sobre burnout, mas talvez não esteja falando da forma correta. Qual que é o significado do burnout? O que é efetivamente? A definição que o CID-11 dá é um estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Mas o que isso significa efetivamente? A gente tem o esgotamento físico, o esgotamento mental, a gente tem uma exaustão da pessoa, a gente tem um distanciamento afetivo, a gente tem uma baixa realização em relação à profissão mesmo, a gente tem sintomas como dificuldade interpessoal no ambiente de trabalho, tendência ao isolamento, falta de concentração, irritabilidade, exaustão. Está cortando um pouquinho o áudio? Vocês estão ouvindo bem? Tudo certo? Tá bom. Então, o que é efetivamente essa doença? É uma doença mesmo? É um estresse? É um transtorno de estresse? Então, o que mudou efetivamente em 2022 para a gente estar falando tanto sobre o burnout? A gente fala muito sobre burnout porque em 2022, em janeiro de 2022, ele foi classificado como dentro do Código Internacional de Doenças. Só que o ponto crítico que a gente vai discutir aqui é o seguinte: ele não foi classificado dentro do capítulo de doenças de saúde mental. Ele foi classificado dentro de um outro capítulo, que são os fatores relacionados e associados ao emprego. Então, tem alguns psiquiatras que associam que talvez o burnout não seja uma doença efetivamente, e sim uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que pode sim ser o diagnóstico diferencial de uma doença relacionada à saúde mental. Muito técnico, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que a gente está falando muito sobre a questão do burnout e ele ser relacionado a uma doença ocupacional. Mas isso não é verdade que começou agora em janeiro de 2022. Na verdade, desde 1999, quem quiser procurar aí, anexo 3048, decreto 3048, no anexo 2 dele, de 1999, nós temos descritivo que burnout já era uma doença relacionada ao trabalho. E desde essa data, a gente já tem julgados a favor tanto do funcionário quanto, enfim, da empresa. Nesses julgados, a gente tem esses dois vertentes, falando sobre os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, não é novidade, não muda nada em 2022 em relação à questão trabalhista e previdenciária. O que muda, na minha visão, é só a visão que a gente dá para a saúde mental. Falando mais sobre saúde mental em 2022, trazendo talvez esse lado do burnout para as empresas, traz uma preocupação maior. Então, talvez empresas que não olhassem as pessoas de uma forma integral,
né? Se não cuidassem das pessoas em relação à saúde mental, talvez agora em 2022 todo mundo coloque um foco maior nisso, tá? Mas o fato é, não mudou absolutamente nada, tá? Então, por que, então, colocar no CID-11? Por que a gente incluiu essa doença, então, no Código Internacional de Doenças? Porque já era uma prática. As pessoas já colocavam lá esgotamento, as pessoas já colocavam lá burnout sem ter tido um código. Porque isso a gente vê e entende que faz sentido para aquela doença. O ponto é que burnout não é uma doença efetivamente, e sim um diagnóstico diferencial. Antes da pessoa poder fazer o diagnóstico de burnout, ela tem que fazer o diagnóstico de outras doenças. Transtorno de adaptação, né? Então, a Fernanda está assim comigo concordando. Transtorno de adaptação é muito frequente no local de trabalho. Depressão é muito frequente no local de trabalho. Os transtornos de humor como um todo, né? Mas depressão é um deles. Transtorno de ansiedade, então, transtorno do estresse pós-traumático, síndrome do pânico, são todas as doenças que são diagnósticos diferenciais do burnout. E todas elas podem ter como com causa o trabalho. Isso não quer dizer que o burnout único e exclusivamente é a única doença relacionada ao trabalho. Todas outras essas doenças que eu citei também podem estar. Um pouco mais, um pouco menos. Eu falo que nós, seres humanos, não somos única e exclusivamente o meu trabalho. Eu não sou só o meu trabalho. Eu tenho vários papéis na sociedade. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou profissional. Então, esses papéis na sociedade têm impacto na minha saúde mental. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha, e o profissional de RH tem essa visibilidade. E aí, falando um pouquinho sobre isso, gente, eu vou falar como prevenir, então. Então, qual que é a ideia aqui? A gente não só ficar falando sobre burnout, é a gente falar sobre prevenção de saúde em relação à saúde mental. Porque o burnout é o último, né? É o fim da linha. É onde a gente, não é onde a gente quer chegar. É onde a gente quer, tipo, não quero nem chegar perto do burnout. Eu quero prevenir antes, eu quero prevenir que a pessoa tenha um problema de ansiedade, um problema de depressão, qualquer outro tipo de problema relacionado ao estresse. Não chegar ao burnout. E para isso, como é que eu faço, né? Então, por isso eu até vou pedir a ajuda da Fê aqui. Me conta um pouquinho, Fê, na sua visão, o que as empresas têm feito para ter esse olhar do indivíduo, principalmente na contratação? Perfeito, Dani. Primeiro, é um prazer falar sobre esse tema. É um tema que, como você falou, está muito em alta, né? E a gente começou, na verdade, a olhar um pouco mais para isso agora, mas ele sempre existiu dentro de um ambiente organizacional. E as pessoas devem pensar assim, nossa, mas o que tem a ver a contratação com um burnout, né? Como que eu posso prevenir um burnout na contratação? De fato, eu consigo? E a resposta é sim. Porque a contratação, na verdade, ela é a base da empresa, né? De qualquer tipo de modelo de negócio. E quando a gente olha para a contratação, é muito importante a gente ser assertivo no mapeamento do perfil. E aí, o que é esse mapeamento do perfil, né? Quando a gente, principalmente o time de recrutamento, começa a mapear pessoas do mercado ou até pessoas internas, é importante a gente ter bem claro qual que é a expectativa que a gente tem dessa pessoa. E aí, quando eu falo expectativa, não só expectativas de habilidades técnicas, né, competências técnicas, mas também de perfil mesmo, de soft skills. Então, comportamentais, habilidades que essa pessoa tem em questões pessoais, personalidade, para que todas essas skills estejam muito bem alinhadas com a cultura, com o perfil da organização. Porque a chance de eu ter um sucesso, né, com essa pessoa candidata é muito mais alta quando eu tenho uma pessoa 100% alinhada com a cultura. E acontece, quando eu não olho para esse lado cultural, para esse lado um pouco mais soft, e acabo esquecendo, e aí às vezes eu acabo inserindo uma pessoa que não está muito alinhada com o perfil, com a cultura, a chance dessa pessoa desenvolver um desvio psíquico é muito grande. Por quê? Porque ela não vai estar alinhada com a cultura, aí consequentemente ela vai achar que é uma questão de performance, né? Vai acabar se frustrando aí até com a performance dela, talvez ela vai acabar trabalhando um pouco mais, tendo uma sobrecarga de trabalho, e aí isso também cascateia muito para a liderança, que vai gastar uma energia ali com essa situação, consequentemente para o time, para a área, né? E para a organização no geral. Então, é muito importante o time ter um olhar muito atento, muito minucioso mesmo, com o perfil dessa pessoa em questão de soft skills. Acho que Legal, Fê. e o que a GUP, aqui na GUP, né, eu acho que também está sendo uma prática de mercado cada vez mais, o que a gente faz,
inserir dentro do processo de recrutamento uma etapa cultural. Então, pegar pessoas aí que sejam referências na cultura da empresa e fazer com que essas pessoas conversem com a pessoa candidata, até para ter um terceiro olhar sobre a pessoa. A assertividade dentro do mapeamento do perfil, dentro do recrutamento e seleção. Nossa, muito interessante isso, Fê. E eu costumo falar aqui dentro da Acreditas que para a prevenção de saúde mental, para a gente entender que a pessoa tem que ser feliz no trabalho, que a pessoa tem que ser feliz no trabalho, né, gente? É um dos papéis dela na sociedade. A gente tem que olhar, ter o olhar individual e o olhar corporativo. E nesse olhar individual é muito isso do que você falou. Talvez a pessoa não esteja no lugar certo, né? Ou talvez aquela missão, os valores da empresa não combinam com os valores e a missão da pessoa, né? Então, precisa fazer esse casamento perfeito, sabe? Porque muitas vezes a pessoa quer muito, está muito ansiosa, e às vezes não é nem pela empresa, é pelo cargo ou pela área. Eu costumo falar sobre muito personalidade, né? Como você colocou, a personalidade é uma personalidade mais introspectiva. Vou colocar ela numa área de comunicação que a pessoa tem que falar, poxa, a pessoa vai sofrer, vai gerar um sofrimento. Vou pegar uma pessoa muito analítica, muito de números, para colocar numa área que é muito criativa, vai gerar sofrimento. Então, ter esse conhecimento, e aí isso que entra a GUP, que você está comentando comigo, ter esse conhecimento, ter esse check, faz todo sentido no momento da atração de talentos. Porque às vezes a gente está tão nervoso, né, tão preocupado em fechar uma vaga, e acaba não fazendo esse match. E isso acaba gerando frustração, tanto na pessoa recrutadora, quanto também no candidato. Isso faz todo sentido. E aí uma das coisas que eu falo bastante também é a questão do autoconhecimento, então, para o próprio indivíduo. Entender se está fazendo sentido para ele aquele negócio, aquele trabalho, aquela rotina, aquele dia a dia, o que está movendo ele no dia a dia. E acho que o profissional de RH, como pessoa, o que pode ajudar nesse indivíduo é ajudando nesse ponto. Então, encaminhando para o plano de saúde, para ter uma terapia, para fazer um acompanhamento, né? Para ter autoconhecimento. O autoconhecimento, para mim, é super relevante nesse ponto. E aí, falando do lado corporativo, né, eu queria escutar um pouquinho de você, Fê. O que você acha que as empresas podem fazer para ajudar nessa questão de prevenção de saúde? Ótimo. Primeiro ponto você já tocou, que é dar essa segurança, né, para o colaborador, para a pessoa colaboradora, que são os benefícios. Então, é muito importante. Hoje, né, a gente vê cada vez mais que as pessoas não olham só para salário fixo, vamos dizer. Porque antes era uma visão muito mais voltada só para o salário. Hoje a gente olha para o pacote como um todo. Então, muitas pessoas, até em movimentações, consideram muito mais o pacote de benefícios do que só o salário fixo. Então, o primeiro olhar que a empresa precisa ter são os benefícios, entender se os benefícios que a empresa tem estão garantindo essa segurança, essa estabilidade para a pessoa. E como que a empresa garante isso? Primeiro, oferecendo um plano de saúde. Porque com o plano de saúde, a pessoa consegue garantir que tanto a saúde física quanto a saúde mental dela sejam em dia e sejam ok para que ela consiga aí exercer as atividades dela no dia a dia. Segundo, um ponto que a gente vê, né, e que você até tocou bastante no começo, que vocês fizeram já esse talk, que é a questão da saúde financeira também, né, da sua gestão financeira. A gente sabe que o financeiro ele impacta diretamente na sua performance, no seu trabalho, né, na sua vida profissional. Então, a empresa também oferecer essa segurança. Hoje a gente oferece aqui na GUP a Acreditas Working, então a antecipação salarial, né, a possibilidade de um crédito consignado, porque a pessoa consegue ter essa segurança mesmo em saber que se ela precisar de alguma ajuda, né, ou ter algum problema lá na frente, a empresa vai suportar ela nesse âmbito. O terceiro também que acho muito importante, principalmente para mães, para pais, para casais que têm crianças, é a questão do auxílio creche. Agora, muito mais com o ambiente de home office, né, modelo híbrido, muitos casais, mães e pais, eles têm crianças pequenas dentro de casa. Então, só de você ter 2 trabalhos, literalmente, que é o seu emprego e o seu cuidado com o seu filho, com a sua filha, isso pode gerar uma ansiedade, né? De você, putz, como que eu vou organizar minha rotina? Eu tenho minha filha, tenho um almoço, tenho que fazer um monte de coisa. Então, a empresa oferecer essa segurança de auxílio creche. E
também hoje vem surgindo muitas plataformas digitais de acompanhamento terapêuticos, né, de terapia. Então, hoje aqui na GUP a gente usa o Zen Club, e eu acho que é uma prática de mercado que está crescendo bastante, e é muito interessante, porque junto com o plano de saúde, né, a gente garante 2 vezes que essa pessoa tem a possibilidade aí de fazer um acompanhamento terapêutico. E eu acho que também muito importante a gente citar aqui que não são benefícios monetários, vamos dizer assim, mas boas práticas de mercado que acabam virando benefícios. Então, hoje nós vemos a Short Friday. O que é a Short Friday? É um benefício, de fato, hoje a gente trabalha com Short Friday aqui na GUP, da pessoa diminuir aí a jornada de trabalho dela nas sextas-feiras, pode ser pela metade, ou que fazer mais sentido aí para a organização, para que essa pessoa aí na sexta-feira consiga organizar de fato a sua rotina, consiga marcar um médico, consiga ver a família, né, consiga fazer o exercício que ela quiser, ou ficar deitada vendo série, o que a pessoa quiser de fato, ou se a empresa perceber que não tem essa possibilidade de Short Friday, talvez colocar um dia na semana sem reuniões internas, porque a gente viu muito, né, esse crescimento exponencial de reuniões. Então, às vezes a gente olha para a nossa agenda e fala, meu Deus, eu só tenho reunião. Qual vai ser o meu tempo de produção? E aí o seu tempo de produção acaba sendo pós-horário de trabalho. Então, eu vou começar a produzir das 7 às 8, por exemplo, porque é o horário que eu não tenho reunião. E isso, ele facilita, né, uma ansiedade, um desvio psíquico, quem sabe um burnout lá na frente. Então, a empresa conseguir aí ter um dia sem reunião interna para que as pessoas consigam produzir. E, segundo, né, já falei sobre benefício é um ponto muito importante. Segundo, é a empresa oferecer treinamentos para a liderança nessa questão de saúde mental. Então, vamos supor, como que um líder consegue, talvez, perceber um sinal de que um liderado está apresentando algum desvio psíquico, uma ansiedade, uma exaustão mental? Como que o líder consegue captar isso? Como que o líder consegue trabalhar e ajudar um liderado que está passando por um problema, né? Que está passando por algum problema psíquico, e como que ele vai ajudar a desenvolver essa pessoa para que o ambiente fique cada vez mais confortável. E também a empresa ter ferramentas de pesquisa de satisfação, então, para medir cultura, para entender se as pessoas colaboradoras estão satisfeitas com o ambiente de trabalho, se elas estão conseguindo ter um equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional. E eu acho que um outro também muito importante a gente citar aqui, está sendo uma prática de mercado, é criar um comitê de saúde mental mesmo, para que as pessoas, né, para que os colaboradores consigam entender que existe ali pessoas que estão olhando para esse tema, e para que esse tema fique centralizado e a empresa consiga fazer ações aí visando o bem-estar físico e mental dos colaboradores. Pegando o seu gancho do comitê, né, é super relevante esse ponto, porque além da gente dar todo esse aparato para os funcionários, para que as pessoas tenham consciência do quanto é importante para a empresa ele estar bem, né, independente se socialmente, né, se a gente dá apoio financeiro, mentalmente, a gente tem que dar um apoio, mas a pessoa também tem que entender o quanto a empresa apoia ela. Porque não adianta nada eu dar uma plataforma de mindfulness se eu fico cobrando que, olha, você tem que cumprir esse horário, essa jornada, e aí que horas que a pessoa vai conseguir fazer essa atividade? Exatamente. Então, eu preciso mostrar como empresa o quão isso é importante. E como eu faço isso? Em talks. Então, promova talks dentro dos times, né? Então, a gente faz muito aqui dentro da Acreditas, conversas dentro dos times. Sim. E a conversa é mediada por uma das pessoas do meu time, ou às vezes por mim mesma, e a gente bate papo sobre saúde mental, e cada um vai colocando os seus pontos. E a gente transforma aquele espaço num espaço seguro de troca, em que eu tenho segurança psicológica para falar para o meu líder, para o meu liderado, para os meus pares, o que está acontecendo comigo. Eu falo que somos todos iguais, né? A grama do vizinho não é mais verde, às vezes ela só parece mais verde, às vezes ela é sintética e a gente não sabe. Então, a gente precisa entender que todos nós temos problemas, e que todos nós temos gaps, e que todos nós
podemos trabalhar em cima deles. Às vezes as pessoas trabalham um pouco melhor, outras um pouco pior, né? E como que a empresa promove isso? Como a empresa ajuda o funcionário em relação a isso? Acho que esse olhar individual é muito, muito importante, né? Então, queria ver com você, Fê, tem alguma dica em relação à organização pessoal também, para esse olhar individual? Perfeito. Primeiro, a organização pessoal, eu acho que o primeiro passo de tudo é a pessoa ter um acompanhamento psicológico. As pessoas sempre... Hoje a terapia, ela já vem sendo mais normalizada, né? Eu sou psicóloga, então, para mim, eu sempre trago esse tema, mas a terapia vem sendo mais normalizada hoje em dia, e é muito importante a gente ter, assim, um espaço de autoconhecimento, né? Para que a gente saiba o que faz sentido para a gente e o que não faz. Qual rotina que faz sentido para mim, qual rotina não faz. Às vezes eu estou num ambiente que eu acho que faz sentido, e às vezes não, entendeu? Às vezes é ele que está, talvez, me gerando uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa do tipo. Então, acho que o primeiro passo é você ter esse acompanhamento aí mental, né, para o bem-estar da sua saúde mental. O segundo é, de fato, a organização da sua rotina. Então, dentro dessa organização, entender qual rotina faz mais sentido para você. Porque quando a gente fala em rotina, já todo mundo imagina, sempre um cronometrado, vou ter 1 hora para isso, 1 hora para aquilo, 1 hora para tal coisa. E pode ser isso sim, mas pode ser que para algumas pessoas isso não seja legal. Pode ser que alguém olhe ali um calendário cheio de coisa e talvez já gere uma ansiedade ali porque vê um monte de coisa para fazer e não vai saber como se organizar. Então, entenda primeiro qual que é o tipo de rotina ideal para você, para que você consiga se organizar. E aí, como que você pode fazer essa organização versus gestão de tempo? Hoje, as pessoas sempre falam, a gente precisa separar a vida pessoal de vida de trabalho. Eu já vou um pouco contra essa linha, porque eu acho que a vida pessoal ela está totalmente ligada à nossa vida profissional. Não tem como eu separar, né, fechar uma portinha e falar, não, aqui é o meu trabalho. Então, use muito o seu calendário para isso. Organize o seu espaço ali. Separe um momento da sua semana, do seu dia, para você. Então, bloqueia lá o horário, coloque um momento de foco em que você vai olhar ali para as suas coisas, coloque certinho as suas pausas diárias, porque é muito importante a gente fazer pausas no nosso dia a dia, para que também o nosso cérebro entenda que nós estamos parando, né, que não está sendo algo exaustivo, vamos dizer assim. Então, organize ali o seu calendário. Vai ter um dia que eu vou precisar sair para ir ao médico, que eu tenho um compromisso pessoal. Converse com a sua liderança, né, veja se é possível, e bloqueie ali o seu calendário para que ninguém te chame naquele horário. Importante, hora do almoço, hora de pausas, também desliga as notificações. Desliga as notificações do Slack, do Teams, da ferramenta que vocês usarem aí de comunicação. Porque não adianta nada eu almoçar ali na frente do computador, mandando áudio, digitando, porque isso, de fato, não vai ser uma pausa. Então, respeite aí esses seus momentos de pausa. Segundo, que eu acho muito importante, é ter uma conversa aberta com a liderança, né? Com o seu líder. Então, normalizar o não está tudo bem. A gente tem essa questão de sempre, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, gente, tá tudo bem também não estar tudo bem. As pessoas não estão 100% bem todos os dias. Então, leve isso de, não, hoje eu não estou bem, hoje, eu estou cansada, eu estou com um problema pessoal. Então, leve isso para a sua liderança, para você também conseguir conciliar e ter o seu tempo, né? E entender que você não precisa ser 100% produtiva, 100% perfeita todos os dias. Também acho que é importante falar que sobre separar um pouquinho um tempo da sua rotina para exercícios. E aí eu não estou falando só de academia. São exercícios físicos de fato. Então, qual que é o exercício que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer musculação, eu gosto de fazer yoga, eu prefiro fazer uma meditação, uma dança. Então, encaixe aí exercícios dentro da sua rotina semanal. Não precisa ser todos os dias, mas encaixe aí pelo menos 2 vezes na semana, porque é muito importante também para a nossa saúde física. A gente não pode esquecer da nossa saúde física também. Eu acho importante também a gente ressaltar aqui a questão da socialização, né? Então, também separe na sua semana um tempo para você socializar mesmo, falar com a sua família, né? Isso é muito importante. Acabou o seu trabalho, acabou o seu ambiente de trabalho,
vai falar com a sua família, como que foi seu dia, né? Tem essa troca com família, com amigos, porque é muito importante a gente ter esse ciclo de pessoas, né, próximas, que também ajudam muito na nossa saúde mental e ajudam também a gente... Travou só para mim, gente? Travou? Caiu. Então, vamos lá. Na verdade, acho que esse ponto que a Fê trouxe, mas vocês estão me ouvindo? A Fê que travou, né? Mas vocês estão me ouvindo, certo? Legal, bora lá. Esse ponto que a Fê trouxe sobre a questão de a gente sempre se sentir herói, né? Eu falo que a gente veste uma capa, né? Somos heroínas, heróis, heroínas, porque a gente tem aquela sensação... Ó, Fê, só estou retomando o que você falou, né? Então, o que você falou sobre a gente ser herói, porque a gente tem essa sensação de que a gente tem que dar conta de tudo 100% o tempo todo. E não é uma cobrança da sociedade, é uma cobrança nossa. O que é pior ainda, né? Então, o fato de a gente não conseguir lidar com tudo e ter essa consciência, esse autoconhecimento de que não conseguiremos fazer tudo o tempo todo, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo, né? Não é porque é sexta-feira que você tem que acabar o expediente com 0 e-mails, né? Porque às vezes isso vai gerar um sofrimento em você. Então, dá uma olhada geral, vê se precisa realmente preencher todos, responder todos. Se não precisa, você pode ficar para segunda-feira, maravilhoso. Então, segue assim. Então, se permita, se perdoe, né? Excesso de culpa não faz bem para ninguém, né? Quando você falou da socialização, me veio muito isso na cabeça, né? Como o profissional de RH pode ajudar isso? E eu acho que o profissional de RH pode ajudar isso nos times. Então, a questão da socialização, os times, eles têm que fazer mais reuniões que não são só de trabalho, e sim são de socialização, principalmente nesse momento remoto, em que a gente está muito distante fisicamente das pessoas, a gente não sai mais para almoçar, né? A gente não toma café junto, a gente não vai, vamos tomar um café, então a gente não tem esse período de socialização. Então, os times, o pessoal da RH tem que avisar e falar assim, cara, olha, você, gestor, vamos fazer um bate-papo semanal, quinzenal, com o seu time e bate-papo para você conhecer mais as pessoas, para você gerar mais vínculo. Isso faz muito bem, dá segurança psicológica, né? Para as pessoas poderem trazer as coisas. E até para falar um pouquinho mais sobre burnout, voltando um pouquinho no assunto burnout, gente, eu até venho com a pergunta, né, Fê? O porquê hoje a gente fala muito mais de burnout? Pergunta que não estava, né, no script, mas porque hoje a gente fala muito mais de burnout do que a gente fala de outras doenças de saúde mental? Você acha? O que você acha para você, assim? Ótimo, é verdade. A gente fala muito mais de burnout, porque burnout acho que está muito mais em alta, até pela questão da romantização do trabalho, né? Das pessoas falarem, eu amo ser workaholic, eu amo meu trabalho, eu amo tudo isso. E, na verdade, não, né? Talvez não é legal você amar tanto assim o seu trabalho. Então, o burnout veio muito mais em alta, muito mais agora também por virar uma doença do trabalho, e aí eu acho que as empresas começaram a ter um olhar mais minucioso para isso, mas as doenças psíquicas sempre existiram, e elas sempre estiveram presentes no ambiente de trabalho. Então, aí a gente pode falar sobre ansiedade, a gente pode falar sobre depressão, a gente pode falar sobre transtorno pós-traumático, síndrome do pânico, até como você falou no começo, que são doenças que muitas vezes também podem ser desencadeadas pelo dia a dia estressante do ambiente corporativo e que as empresas às vezes esquecem de olhar, né? E às vezes até pela questão do preconceito mesmo, de você ter uma pessoa com depressão no seu time, né? Antigamente, e hoje acho que a gente está mudando um pouco mais esse olhar, mas, uma pessoa com depressão não vai ser legal no meu time, ela não vai produzir, ela não vai ter performance, não sei se vale a pena manter essa pessoa aqui dentro. Então, era muito essa saída, né? E hoje em dia eu sinto que a gente vem olhando muito mais para isso. É muito bom também o burnout ter virado uma doença do trabalho, para a gente começar também a olhar para outras doenças que podem estar presentes. Então, hoje eu sinto muito que é muito mais pela questão do preconceito que a gente vem quebrando, mas essas doenças sempre, de fato, existiram e vão continuar existindo e vão continuar sendo presentes. E essas doenças sempre existiram, essas doenças sempre foram super relevantes, né, dentro do espaço de trabalho, mas o ponto de que é muito mais fácil eu culpar algo do que falar que o problema eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar. Uhum. Querendo ou não, o trabalho pode ser uma concausa desses problemas, mas, sim, querendo ou não, falar que
como que eu vou reagir a isso? É a mesma coisa quando a gente tem problema de saúde mental, a gente tem casos de pacientes com problema de saúde mental em que eles ficam procurando problema de saúde física, né? Ah, é uma gastrite que não tá, nunca cura, é uma dor de cabeça, uma enxaqueca que nunca melhora, porque é muito mais fácil eu culpar um problema físico, porque para as pessoas preconceituosas, o problema de saúde mental depende da pessoa. Isso não é real, já foi provado, né? Um problema de saúde mental, uma depressão, por exemplo, a gente tem sim alterações físicas no corpo. Com então, certeza. é muito bom a gente poder falar do burnout agora, apesar de, já era uma doença de trabalho desde 1999, a gente está falando sobre ela agora, porque a gente está falando mais sobre problemas de saúde mental, e as pessoas têm que ouvir, têm que tirar esse preconceito, desmistificar tudo isso, porque é necessário que a gente fale mais sobre o assunto, e fale dentro do meio corporativo, então os gestores têm que falar, tem que conversar sobre esse assunto, isso é super, super relevante. Mas para fechar e a gente ir para as perguntas, né, porque tem bastante pergunta já, Fê, me fala um pouquinho, se você fosse dar dicas, né? Então, algumas dicas para os RHs hoje em relação à saúde mental, em relação à prevenção do burnout, o que você faria? Legal, boa. Acho que o primeiro é realmente o que a gente está falando aqui, abrir o ambiente, né? Deixar o ambiente de trabalho confortável para que as pessoas também se sintam confortáveis em compartilhar aí as dores que elas estão vivendo. Eu acho que tudo isso começa muito com o comitê, com o RH, que começa já a puxar esses assuntos, muito com a liderança também, então a liderança puxar esses temas com o time, antes de começar uma reunião, né? Eu sempre brinco de fazer um sanity check, que é um check de sanidade mental mesmo, com uma simples pergunta: tá tudo bem? Como está o seu dia? Sua família está bem? Perguntas simples, que às vezes, né, já dizem muitas coisas. Às vezes a gente esquece no dia a dia de falar oi, talvez no Teams, Slack, né, nessas ferramentas, oi, já começa a mandar tudo ali, e a gente nem sabe como está a pessoa por trás ali do computador. Então, ter muito essa boa prática, eu acho, e não só de líder com liderado, mas você com seus pares, você com outras pessoas que também trabalham junto com você. Acho que o segundo também, o RH, o time de gestão, ter um olhar bem minucioso para a cultura da empresa, entender se de fato a cultura que está lá escrita está sendo vivida e se faz sentido com o contexto que a empresa está vivendo agora, e se entender se dentro dessa cultura existem boas práticas para a saúde mental. Se a empresa está fazendo aí ações que previnam uma exaustão mental, que previnam, né, doenças mentais que podem ser desencadeadas pelo dia a dia de trabalho. Acho que também é importante a gente salientar aqui a questão de ouvir os colaboradores. Então, sempre tenha uma escuta muito ativa para o que as pessoas vão dizer para você. Porque, às vezes, né, é um comportamento ali que você vê numa reunião, talvez, né, você vai falar, essa pessoa está meio cansada hoje. Aí, no outro dia, essa pessoa ainda está cansada. E aí, no terceiro, você ainda vê que está igual. Então, observe os comportamentos, né? E aí, por exemplo, eu vi essa situação, eu como BP, vou marcar ali um one-on-one com essa pessoa, um cafezinho com essa pessoa, para falar de assuntos que não estejam relacionados ao trabalho, para entender se de fato essa pessoa está bem. Então, principalmente o time de gestão, estar muito aberto para ouvir os colaboradores. E ter rotinas mesmo de conversa com o time. E aí pode ser em talks, podem ser momentos de compartilhe, trazer profissionais da saúde para falar sobre o tema, né, promover ações para incentivar aí as pessoas a falarem sobre esse tema dentro de um ambiente organizacional. Legal, Fê. E aí eu vou partir para as perguntas, porque a gente já tem bastante pergunta aqui. E uma das perguntas é: qual o impacto na vida pessoal do diagnóstico de burnout? Eu vou dar a minha opinião e aí depois a Fê complementa, tá, Fê? Perfeito. Uhum. O impacto da vida pessoal das pessoas, quando a gente fala sobre, olha, diagnóstico de burnout poxa, eu tenho um problema de saúde mental e está relacionado ao meu trabalho, né? Eu vejo, assim, os casos de burnout que eu já acompanhei, eu falo que o burnout, né, o esgotamento, né, burn de queimar até o final, é muito claro para mim, né, o significado da palavra, porque as pessoas que eu já acompanhei que tiveram burnout são aquelas pessoas que, cara, não consigo sair da cama para tomar um banho, eu não tenho volição de nada, nada tem mais graça,
sabe? E tudo começou por conta do trabalho, mas isso foi acarretando mais problemas ali. Então a pessoa não quer comer, a pessoa não quer sair de casa, a pessoa não quer tomar banho, a pessoa não tem volição para absolutamente nada. E isso é muito grave, é muito complicado. Lógico, no extremo do burnout, né? Então, assim, a pessoa com burnout, ela tem que ter um apoio tanto da empresa, obviamente, como também dos familiares próximos, porque ele tem que ser cuidado. E uma coisa super importante, não só para o burnout, mas de todas as doenças relacionadas à saúde mental. Nunca fale com uma pessoa com problema de saúde mental de não, porque você está assim, sai dessa, não é tão problemático desse jeito. Isso nunca deve ser falado. Você tem que legitimar aquela dor, aquele sentimento, aquilo que a pessoa está sentindo. O que você está sentindo? O que está acontecendo com você? Me conta. E você tem que legitimar aquilo. Realmente aquela pessoa está sentindo aquilo. Não adianta você falar assim, não, vamos lá, vamos lá. Tem um professor meu que ele fala assim, que é a mesma coisa que alguém está no fundo do poço e você fala assim, não, ó, tá claro, pode subir, tá tranquilo, você consegue subir, vamos lá. A pessoa está no fundo do poço, ela não consegue nem ver luz. Então, isso é muito, muito, muito relevante. Então, o cuidado que a pessoa, que as pessoas próximas têm que ter com essa pessoa é muito importante. Aí, Fê, por favor, complemente. Perfeito, Dani, faz assim, todas as suas palavras as minhas. O impacto, ele é bem grande dentro da vida da pessoa. Então, desde de uma ação simples, como tomar um banho, até uma ação um pouco maior, como conseguir trabalhar, alguma coisa do tipo, fica 100% presente. Então, a exaustão mental, como você falou, né, o burn, o queimar, ele de fato queima, a pessoa não tem energia para praticamente nada, ela não vai conseguir levantar da cama, ela não vai conseguir comer, talvez, tomar um banho, ela não vai ver graça em coisas que ela gostava antes, né? Não vai conseguir sair para caminhar, para nada, de fato. E é muito importante a gente normalizar isso também, né? A pessoa ter o tempo dela, porque isso vem muito também com o papel da empresa, de garantir que essa pessoa tenha o tempo dela para se recuperar, que ela consiga estar 100% completa para voltar a produzir novamente. Então, é exatamente isso, Dani. Dani, você não muda, né? Normal isso aqui virou, né, gente? Isso Normal. é a frase mais É o novo comum da normal. época. É legal. Tem uma pergunta aqui: como inserir uma jornada de saúde mental e inteligência emocional de uma forma que a empresa acredite na iniciativa? Quer começar, Fê, o complemento? Boa, legal. Primeiro, você, de fato, planejar como que vai ser esse talk, trazer uma pessoa profissional também para trazer talvez uma credibilidade a mais e entender, antes até de começar a planejar, você começar a entender da onde que você vai partir. E aí como que você consegue captar isso? Pode ser um formulário, pode ser uma ferramenta de NPS, né, uma pesquisa, para entender onde que estão os seus gatilhos ali para você iniciar. E aí você vai ter a evidência para começar a mostrar para os colaboradores que, de fato, a gente tem um problema ali. Hoje, aqui na Gump, a gente usa a Pulses. A Pulses, ela traz muitos insights para a gente, assim, dentro de saúde e bem-estar. Então, eu consigo ver se as pessoas estão adotando comportamentos preventivos, como são os hábitos alimentares dessas pessoas, consigo ver a nota ali entre equilíbrio, né, entre vida pessoal e a vida do trabalho. E ali, com os scores mais baixos, eu consigo ter um plano de ação e mostrar evidências que, de fato, a gente precisa inserir alguma ação do tipo. E aí, a primeira ação, talvez, pode ser, de fato, uma conversa, um compartilhe. Né? Você pode marcar fóruns pequenos, com grupos, com talvez os grupos que aparecerem aí os scores mais baixos, mas fazer, acho que grupos menores facilitam bastante a troca, deixam o ambiente um pouco mais confortável. Então, você dividir ali em grupos, pode falar, oi pessoas, né? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre saúde mental, por conta dos scores que a gente teve ali baixo, quero entender como é que está o dia a dia de vocês, o que vocês sentem que a gente pode melhorar, quais são os tipos de ações que vocês veem aí como positivas para a gente poder compartilhar. E aí, a partir disso, desses insights, a gente começar a fazer ações um pouco mais profundas. Então, por exemplo, incluir também benefícios. Pode ser uma ação como uma Short Friday, por exemplo. Pode ser uma ação sobre um talk sobre saúde mental uma vez por mês, ou uma vez a cada, ou 2 vezes, né, por mês, uma vez a cada 15 dias. Começar a incluir essas pequenas ações que, de fato, fazem a diferença. E medir também, é importante a gente medir a participação das pessoas e entender se está sendo efetivo.
Super concordo com o que você colocou, Fê, e até complementando sobre isso, né? Como que a gente consegue engajar as pessoas da empresa em relação ao programa de saúde mental? A gente precisa engajar primeiro a liderança. Porque se a liderança não estiver engajada, o restante não vai se engajar. Poxa, meu líder não está nem para o assunto. Mal e mal conversa comigo, o que eu vou falar sobre isso? Então, assim, a gente precisa engajar a liderança. Não acreditas? Isso é muito claro, tá? A gente quer muito o bem-estar das pessoas. A gente fala sobre realização de sonhos, né? Então, a gente realiza os sonhos internos também, os sonhos dos nossos tripulantes. E isso é fato, isso é genuíno. A gente tem uma área de wellness que está disposta a escutar. Eu falo que a área de wellness é uma área que os tripulantes recorrem para escutar, para a escuta. A gente escuta quaisquer problemas que tenham, né? E acho que o business partner também tem um pouco disso, né? De escutar quais são os Sim. problemas. Dependente, social, saúde, não importa. O que importa é que está impactando na vida daquela pessoa e vai gerar problemas em relação ao trabalho também. A E curto, aí, longo prazo, pode acontecer, né, Fê? sim, com certeza. E aí que eu acho que o papel de um comitê talvez seria muito importante para isso. Como Isso. você disse, a liderança é o espelho, não adianta nada eu querer implantar que as pessoas parem de trabalhar às 6 horas da tarde, 6:30 da tarde, se eu vejo meu líder trabalhando até 8:30, entendeu? Então, um ótimo ponto para a gente reforçar é que a liderança, de fato, precisa mostrar as boas práticas. Com certeza. E eu até quero complementar isso. Em setembro, setembro amarelo, né? A gente falou sobre suicídio e a gente falou de novo sobre saúde mental dentro da Acreditas. E aí nós temos uma reunião, né? Que é com o nosso C-Level, e o nosso C-Level vai falar a estratégia da empresa para toda a empresa, ao vivo. E eles abriram a exceção para que em setembro esse papo fosse relacionado à saúde mental. Então eu levei Legal. 3 tripulantes que tinham problemas de saúde mental. Então Legal. teve uma pessoa que ela tem síndrome, transtorno bipolar, teve um outro que teve burnout e teve uma outra que teve ideação suicida. E todos eles falaram abertamente sobre o assunto. E Legal. foram acompanhados pelo time de wellness, hoje estão super bem, obrigado. Teve caso de internação, inclusive, mas eu não troquei com eles, eu apresentei eles somente. Quem trocou com eles, quem questionou eles foi nosso C-Level, foi nossa CEO e nossa CEO. Então, assim, foram eles que perguntaram, Legal. mas como que você fez? O que aconteceu? Né? Então, como que você conseguiu sair de tudo isso? E uma coisa muito importante que a gente ressaltou lá é esses problemas de saúde mental, né? Então, a depressão, o quadro bipolar, eles são coisas frequentes, são coisas crônicas, é que nem diabetes, né? A Sim, pessoa vai continuar exato. tratando. Vira e mexe, pode acontecer de você comer um pouquinho mais de açúcar e acabar descompensando um pouco, e tá tudo bem, vamos lá, introduz medicamento, faz uma intervenção e tá tudo certo. A gente precisa normatizar isso, começar a olhar o problema de saúde mental como problema de saúde física. Isso é super relevante. E trazer a liderança, a grande liderança da empresa, para falar sobre esse assunto, para olhar isso de uma forma diferente, engaja todo mundo. Isso é super relevante. Deixa eu ir para a próxima pergunta, senão a gente não consegue responder todas as perguntas aqui. Quais são os dados da efetividade das ferramentas de mapeamento e avaliação prévia utilizada pela GUP, Fernanda? Boa. Primeira ferramenta que eu já até coloquei aqui no chat é o Pulses. É a Pulses, né, que é a ferramenta que a gente usa de fato para medir todos os indicadores. E aí, dentro da Pulse, a gente tem centenas ali de indicadores, e lá a gente consegue ter um acompanhamento minucioso, área por área, eu consigo filtrar líder, consigo filtrar grupos, eu consigo ter, de fato, uma análise bem profunda. Então, essa é a primeira ferramenta que a gente usa de avaliação. Lá a gente usa também a LPS dentro da Pulses, e a gente também usa, né, que eu gosto de falar, que não são ferramentas claras, vamos dizer assim, mas ferramentas termômetro, que são muito essas conversas que eu estou salientando aqui com os times. Então, aqui eu faço bastante fóruns mesmo de discussões para a gente abrir sobre o tema. É claro que com base na Pulse, então eu pego ali um tema que está baixo, vamos dizer que seja comportamento preventivo. Eu vou pegar ali o grupo que apareceu mais baixo e vou fazer um trabalho com esse grupo. Então, pessoal, o que hoje está rolando, o que não está rolando, o que vocês sentem que a gente pode melhorar, quais são os tipos de ações que vocês esperam, né, que a gente faça dentro desse âmbito. Então, isso não é de fato uma ferramenta, mas é algo que a gente usa muito como termômetro para medir e tirar insights e ações para poder trabalhar. E aí, eu não sei também se dentro dessa pergunta entra ferramentas de avaliações performáticas e de cultura,
mas a gente usa aqui também a Culture Rocks para fazer todas as avaliações de final de ciclo. E dentro das nossas avaliações, que eu acho importante a gente também reforçar aqui, é que até para médicos, promoções e tudo isso, a gente considera muito a questão cultural, né? O índice cultural. Porque não adianta ter uma pessoa que ela é 100% em performance, mas em cultura ela deixa a desejar, se ela não tem boas práticas aí com o seu time, com os seus companheiros, com os seus pares, muito mais alinhados com os valores da empresa. Então, é muito importante o time de gestão ter esse olhar muito atento também aos comportamentos que essa pessoa tem perante os valores culturais da empresa. Legal, Fê. E aí tem uma pergunta do Silvio aqui, né? Então, existe um estudo empírico sobre as chefias que usam a forma errada de paixão pelo trabalho dos empregados? O RH da Acreditas tem ações sobre esse tema? Então, é muito o que a Fê falou sobre a questão do workaholic, né? É muito gostoso falar assim, nossa, eu amo meu trabalho, eu quero muito, e vamos lutar, e vamos crescer, e vamos... Até que custo, né? Então, assim, a gente promove, sim, o engajamento das pessoas em relação à cultura, o engajamento das pessoas em relação ao trabalho dentro da empresa, mas a gente tudo tem um limite, né? Então, sempre a área de wellness está muito próxima dos gestores, então a gente sempre tem talks dentro da empresa, a gente também, os people partners também estão sempre muito próximos da liderança, para que isso não ocorra, para que a gente tenha esse limiar, né? Então, gente, ok, amamos o que fazemos, queremos muito que a empresa decole, mas nós temos que manter o nosso eu, né? Nós temos que manter a nossa vida. Como que a gente está em relação ao trabalho? Isso é super importante, né? Então, isso é super relevante para as empresas. Como que a gente faz para poder engajar as pessoas, mas ao mesmo tempo engajar da forma correta, né? A gente não pode simplesmente falar assim, nossa, vamos trabalhar loucamente e é isso que tem para hoje, galera, é isso? Não, a gente vai trabalhar, mas o nosso trabalho não é a nossa vida, é parte dela. Né? Então, é muito gostoso ser feliz no trabalho, é muito bom estar engajado com aquela empresa, com aqueles valores, mas ao mesmo tempo também saber que nós temos a vida pessoal. Isso a gente ressalta muito nas nossas comunicações, nos nossos treinamentos para liderança, isso a gente está sempre muito próximo. Eu acho que qual ação que você tem que fazer para pensar nisso é estar próximo da liderança, próximo dos seus funcionários, para que você consiga ter visibilidade disso. Quando isso acontecer, você intervir rapidamente para que isso não se dissemine, tá? Mas aí vamos à próxima pergunta. Tenho uma dúvida. Tem algum embasamento, Fê, em relação à psicologia, da diferença entre burnout e depressão? Tem, total, né? Um pode estar, sim, ligado ao outro, mas não são a mesma doença. De fato, não são a mesma doença. Os sintomas podem ser bem parecidos, sim. Né? A gente tem níveis de depressão, como a gente tem sinais também em níveis de burnout, mas existem, sim, diferenças bem claras. E até não só em questões de sintomas, até mais muito também em diferenças teóricas. Até o desencadeamento, a forma que uma depressão surge é muito diferente de uma forma que um burnout pode surgir. Então, sim, existem sim diferenças bem grandes. E o mais importante também, gente, é assim, primeiro, qualquer sinal diferente relacionado à saúde mental, passar ao psicólogo, por um psiquiatra. O diagnóstico é médico, então eles têm que fazer o diagnóstico. Para poder conseguir cumprir, falar assim, eu tenho depressão, precisa cumprir alguns itens do DSM-5. Então, não é simplesmente eu acho que você tem depressão. Não, tem que cumprir itens ali. Então, é super importante que os diagnósticos sejam feitos por um médico, um psicólogo acompanhando, porque diagnóstico Google não adianta, não funciona, não. Tá bom, gente? Definitivamente. Não. Tem uma outra aqui. Iniciei um programa de mindfulness na minha empresa. Como fazer algo com mais frequência com as pessoas que vão passando pelo programa para que ele não morra essas práticas. Nós temos também um programa de mindfulness, nosso Meditas, tá, querido? O nosso Meditas, vou falar pela Acreditas, tá? O nosso Meditas a gente coloca na agenda de todo mundo. Então, todo mundo na empresa está com esse item na agenda. Então, está na sua agenda, você precisa participar. Ok, nem é todo mundo que participa, prioriza outra reunião, outra coisa, mas é importante que a gente tenha um grupo de afinidade também. Então, no Slack a gente tem um grupo de afinidade do Meditas, para que essas práticas não morram, né? Como você mesmo colocou. Então, às vezes, no final, um fechamento do mês, nossa, correria, não consigo fazer e tudo mais, e lá a gente sempre no fechamento promove alguma coisa, então
esse agora no Janeiro Branco a gente promoveu várias ações, então teve um papo antes, teve uma prática diferente, seria Meditas, isso mesmo, o nosso programa de Mindfulness chama Meditas, tá? Não acreditas. E é muito legal você conseguir promover ações diferentes. No final do ano passado, a gente colocou Reiki como uma das práticas dentro do Meditas, e foi super bem aceito, sabe, as pessoas amaram, né? Foi muito interessante, né? Pedindo até mais durante a semana, então a gente tem yoga, tem meditação, tem Reiki, isso é muito bom, tá? Quer complementar, Fê? É exatamente isso. E não desistir mesmo, deixar no calendário, programar, convidar todo mundo, mesmo que apareçam poucas pessoas, não tem problema. Lança comunicados internos, então promova aí esse engajamento e não desista. Legal. Em uma empresa pequena, sem muita estrutura para implementação de grandes projetos, qual parte dessas dicas, iniciativas, vocês diriam que são mais importantes? Do meu lado, eu acho que é o engajamento da liderança. Né? Ainda mais numa empresa pequena onde todo mundo se conhece. O engajamento da liderança, a liderança trazer esse espaço seguro de troca, em que as pessoas conversam e falam sobre o assunto, eu acho que é o ponto mais importante. Você concorda, Fê? Concordo 100%. Como a gente já falou até anteriormente, a liderança é o espelho da organização. E aí, quando eu falo liderança, também me refiro à alta liderança e à média liderança. Porque não adianta eu implantar uma boa prática e os líderes não implantarem. Porque o colaborador, de fato, vai olhar e vai falar, isso daí não deve ser nada, porque se nem os líderes fazem, por que eu vou fazer? Né? Ou eu vejo ali meu líder trabalhando até tarde, putz, pode ser que o meu líder considere trabalhar até tarde um valor para ele. Então, para eu ser promovido, talvez eu vou precisar trabalhar o mesmo tempo que ele trabalha. Então, a liderança, de fato, é em primeiro lugar. Acho que segundo, também promover esses fóruns pequenos de conversa, e mesmo que você não tenha uma ferramenta, né? Eu também já trabalhei em startups que estavam começando, e a gente não tinha também ferramentas muito, vamos dizer, muito robustas para usar, para detectar as análises. Crie um formulário do Google mesmo e rode a pesquisa com as pessoas que existem na organização. Então, mapeie ali quais são as pesquisas quais são as perguntas que você quer ter as respostas, né? Quais são as suas expectativas, e de fato rode um formulário, pegue todas as respostas, faça uma análise profunda e inicie aí os fóruns de conversa. Duas coisas que você falou, né? Me veio uma coisa na cabeça sobre você fazendo forms, né? Faz no forms, mas primeiro, gente, deixa anônimo, Exato, né? não pode ser Coloca público. lá anônimo, Muito importante. porque as pessoas preenchem pesquisa. Ai, poxa, e o medo de eu perder meu emprego, né? Nossa, Muito. pode ser que eu perca meu emprego, eu vou responder isso, meu gestor não vai gostar e tudo mais. Deixa de forma anônima. A pessoa vai sentir mais segurança em preencher, vai falar a verdade, a realidade ali. E o trabalho do líder também, isso é super relevante, né? Agora que a gente está nesse momento de trabalho remoto, as pessoas estão trabalhando em horários totalmente diferentes, né? Mas existem algumas pessoas que trabalham no horário comercial. E as pessoas que trabalham em horários diferentes têm que respeitar aquelas pessoas que trabalham no horário comercial. Então, se você, como líder, trabalha em horário flexível e está mandando e-mail 10 horas da noite, programa lá para chegar só 9 da manhã, para evitar causar aquele desconforto no seu liderado. Poxa, meu líder está trabalhando 10 horas da noite. Nossa senhora, eu preciso fazer isso também. Então, essa comparação é muito complicada, é muito difícil. Né? E minha agenda está lotada. Nossa, meu líder está lotada também. Nossa, então eu não posso fazer uma reunião atrás da outra que nem ele, né? Não posso dar intervalo e tudo mais. Não, por favor, dê intervalo. As pessoas acreditam, sabem. Quando eu vejo uma agenda que está super corrida, sem intervalo, quando chega na minha reunião com a pessoa, eu falo assim: peraí, vamos dar uns 15 minutos, você vai lá tomar uma água, fazer um xixi, né? Para poder, enfim, poder se concentrar naquela reunião. Quando a gente faz uma reunião atrás da outra, nossa cabeça ainda está naquela anterior. A gente não consegue assimilar as coisas, né, Fê? Concordo 100%. Então, enfim, para fechar aqui, né? Acho que a gente está acabando o nosso tempo. Eu acho que eu, como médica, eu vou deixar a dica de que burnout, sim, é super relevante, é super importante. A gente precisa, sim, falar sobre esse assunto, mas antes de falar de burnout, a gente tem que falar de saúde mental. Não adianta a gente falar assim, mas é porque o burnout foi considerado doença ocupacional. Gente, eu já falei, desde 1999 já aconteceu, já foi, tá? Não mudou nada. O único ponto que muda é que a gente está falando mais sobre esse assunto. Então, é importante que vocês saibam que qualquer problema de saúde mental pode sim ter relação com o trabalho.
tá? Isso tem julgados, vocês podem ver aí jurisprudência, casos que foram julgados, casos de depressão que tem correlação com o trabalho, casos de ansiedade tem correlação com o trabalho. Então, não é só o burnout a nossa preocupação. A nossa preocupação como RH tem que ser a qualidade de vida dessas pessoas e a saúde mental, e de forma genuína, de forma realista, em que todo mundo consiga entender e absorver que aquele problema é realmente um problema de saúde mental. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, Fê. Ótimo, muito bom. Primeiro, obrigada a todos aí pela participação. Acho muito importante a gente falar cada vez mais sobre esse tema, um tema que está em alta e quero ainda que fique muito em alta. A gente precisa, assim, de fato, trazer saúde mental para dentro de um ambiente organizacional, porque está 100% correlacionado. E aqui quero frisar as boas práticas, gente. É muito importante a gente sempre pensar no próximo, né? Porque, como a Dani falou, às vezes eu vou mandar um e-mail 10 da noite, para mim não vai ter nenhuma reação, mas eu não sei qual que vai ser a reação da pessoa. Não sei como que é a vida da pessoa, né, fora do horário comercial. Então, salientar aqui que boas práticas são as pequenas iniciativas que fazem toda a diferença. Às vezes a gente acha que um oi, tudo bem, não vai fazer a diferença dentro da vida da pessoa, mas faz sim. Então, sempre ter esse olhar voltado para o próximo, e muito para o pessoal também de gente de gestão, olhar cada vez mais para a cultura, entender se as boas práticas estão sendo de fato aplicadas e trazer cada vez mais um ambiente seguro e confortável para que as pessoas consigam compartilhar aí as dores que elas vivem, né? Ter um ambiente para compartilhar questões de saúde mental, burnout, exaustão mental, ansiedade, depressão, o que for. Mas a gente precisa normalizar, sim, esses desvios psíquicos. Com certeza. Então, falar de saúde mental, acho que, né, finalizando, né, falar de saúde mental no meio corporativo, engajar liderança, né, Fê? Então, trazer esse assunto em pauta, colocar todo mundo no mesmo ambiente, e principalmente para aqueles mais céticos em relação, é difícil, né? Eu sei que para quem trabalha em recursos humanos é muito difícil a gente trazer esse assunto para algumas lideranças que talvez sejam um pouco mais difíceis, vamos dizer assim, né? Vou usar um termo. Sim. Então, trazer um pouco do financeiro também. Então, trazer que, poxa, se a gente se afasta uma pessoa com problema de saúde mental, possivelmente a gente pode ter um nexo causal aí. E se a gente tiver um nexo do ano, aumenta o nosso FAP-METEP, aumenta o nosso FAP, nosso RAT, em cima da folha de pagamento. Então, tem a questão trabalhista e tem a questão financeira. É que a gente aqui está falando mais da questão pessoal, da questão da pessoa, da área, do clima da área. Mas tem sim a questão financeira. Aumenta a sinistralidade, aumenta o absenteísmo, aumenta o presenteísmo também, que é super relevante. Então, assim, é muito importante que as pessoas olhem de forma genuína o problema de saúde mental. Acho que esse é o recado final que eu queria dar para vocês, tá bom? Gente, não sei, se vocês não baixaram o e-book ainda, tem um e-book super legal que o pessoal da Acreditas fez aqui para vocês, relacionados ao burnout, tá? A gente vai ter vários outros papos ainda aqui no HR Trends, super importantes. A gente teve também um papo anterior que foi também de saúde mental. Eu super agradeço, Fê, a sua participação, agradeço todo mundo que participou hoje. Obrigada, viu, Fê? Obrigada a você, Dani. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que eu amo tanto. É gostoso falar sobre saúde mental, né? A gente ficaria aqui horas, é que a gente precisa segurar, senão a gente ficaria aqui trocando o tempo todo. Mas é super importante. Eu vou colocar aqui, as meninas vão colocar aqui o link para baixar o e-book. Vocês podem pôr, meninas? Caso quem não tenha baixado ainda. Obrigada, Tati. Obrigada. E lembrando, gente, que a Acreditas tem os benefícios relacionados à saúde financeira, que é super relevante, né? Para a gente poder ter qualidade de vida. Então, a saúde é o bem-estar físico, social e mental das pessoas, então o bem-estar financeiro está dentro desse bem-estar social, isso é super relevante. A GUP pode ajudar também na questão de atração de talentos, né, vendo essa parte muito da personalidade, do cuidado da pessoa, fazer um match perfeito da pessoa com a vaga e a empresa, isso é super relevante, porque poupa também, poupa problemas de saúde mental, né, e poupa também tempo e dinheiro da empresa, tá bom? Isso é super legal. Obrigada pela participação de todos, viu? Um beijo. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.